eu sou homem das métricas, né? Você sabe disso. Me diz uma coisa. Quantas pessoas eu preciso... Você tem uma métrica disso, né? Para contar, por exemplo, uma loja. Sim. É por corredor? São quantos módulos? Como é que é a didática para você entender? Por exemplo, se eu quisesse hoje montar uma operação para contar minha loja, como que seria essa matemática aí de gente para poder fazer esse processo? Tem três formas, né? A primeira forma seria mais simples para a gente, mas que na maioria das vezes o varejista não tem. A forma mais simples para a gente seria se o varejista nos trouxesse, que alguns, né, que já fazem tem, nos trouxesse o quanto ele tem de estoque. Valor de quantidade de itens, não SKU, itens. Então você tem um SKU que tem 1.000 unidades. Então, aquilo para a gente é mil produtos, né? 1.000 unidades, que a gente chama de peças, né? 1.000 peças. Então, se ele me passa a posição de peças, eu já tenho uma estimativa para tacarejo, já tenho uma estimativa para supermercados, para mini mercados, quanto uma pessoa consegue contar por loja, né? Quanto uma pessoa consegue Trabalhando contar por loja? depende muito, né? Então, Vamos lá. Média, só para uma média, por exemplo, se a gente pegar aqui uma média para supermercado, em torno de 45 mil. É porque você pode me dizer isso na prática, porque você tá fazendo todo dia. Sim. A gente pode pegar uma média para supermercado de 40 a 45 mil. Né? Isso é uma média por pessoa que ele conta de peças. Isso, né? em quanto tempo? 6 horas. A gente se baseia no inventário pelo seguinte: 6 horas, Rapaz, 6 horas contando. Em 6 horas, uma pessoa conta 45 mil peças, né? Unidades de produtos. Isso, em média, né? Tô falando aqui em média. E tem pessoas que contam muito acima ou muito abaixo. No atacado a mais. De 89 a 95. Por causa que eles contam caixa fechada, né? Isso. E outra coisa, né? Isso também depende muito do nível da operação. Porque se você tem uma loja bem preparada, claro que a contagem vai ser melhor. Né? Assim, você vai contar mais rápido porque a loja está bem preparada. Se não, você vai ter uma média um pouquinho menor. Então, por isso que o supermercado é muito no feeling. É muito mais fácil a gente mensurar uma drogaria. O cara fala para mim, Babino, eu tenho 40 mil peças na drogaria. Cara, eu sei que eu vou botar 8 pessoas naquele inventário. Acabou. Eu tenho loja de roupa, eu tenho 20 mil peças na loja de roupa. Eu vou colocar 7 pessoas lá. Porque eu sei a produtividade por loja de roupa e acabou. É aquela ali. Drogaria que é diferente. Né? Isso, drogaria já é diferente, magazine é diferente. Então, cada uma a gente já tem essa métrica, porque a gente já faz isso aí sempre e tem uma equipe fixa. Exato, só que o supermercado tem essa variável da operação da pessoa. Inclusive, por exemplo, se a gente pegar uma realidade de alguns supermercados que tem 6 ou 5 câmaras e outros tem 2 câmaras. Então, isso também é uma variável importante. Quanto mais perecíveis, a tendência é que essa produtividade média caia mais. Entendeu? Caia por conta disso, porque perecível tem uma particularidade maior. Existe uma equipe totalmente voltada para perecível. Então, eu hoje, na minha operação, eu tenho pessoas perecíveis. Assim, esse é o meu time de perecível. Então... hoje muita gente tem escolhido fazer a contratação de empresa terceirizada para fazer inventário do que fazer inventário com o próprio time. Mas hoje você tem todas as modalidades, né? Se eu não me engano, lá na contagem. Tem. Você pode mandar um profissional para acompanhar e organizar o inventário e ele conta com o time dele. Ou você pode mandar o time inteiro lá para fazer a contagem pro cara, não é isso? Exato. Até porque a gente tem o próprio software, né, com coletores e tal. Então, muitas das vezes, Leandro, precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento para mapear, porque pense no seguinte, né? A equipe vai fazer o inventário, só que uma Coca-Cola abriu divergência. Coca-Cola pode estar espalhada em outros lugares da loja. Até tu achar os 8 lugares da loja vai ter muito trabalho. Por isso que a gente precisa fazer um mapeamento. É como se fosse um WMS que a gente faz na hora. Então a gente vai colocar módulo, prateleira por prateleira, cada uma recebe um endereço. Porque na hora que abrir uma divergência, a gente já sabe, olha, endereço 5001. Então vou lá, procuro o endereço 5001, está no corredor 3, lá na primeira prateleira. O cara vai lá na primeira prateleira, assertivo para contar lá. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Então, isso melhora, cara, a produtividade, porque você vai direto, você não vai ficar feito um maluco procurando, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, quando a gente se baseia, isso vale para vocês, até para fazer com a equipe própria também, na hora que você for pensar no inventário, o inventário ele não pode ter mais de 9 horas. Porque o cara começa a contar errado. Começa a contar errado. A produtividade, ela tende a cair. E outra... 6 é o ideal, 9
9 é o máximo que para começar... Isso. Aí começa a dar droga depois. Começa a dar problema. Porque 6 horas contando, mais 2 horas fazendo análise. Divergência, essas outras coisas. E tem que contar mais de uma vez? Normalmente sim. Porque vai depender muito do contrato, mas o ideal é você fazer comparando com o estoque ou fazendo algum tipo de amostra mas você conta qualitativa. Tudo, não? Você conta não. só Só tem um tipo de negócio, né, que costuma fazer 2 contagens, que é a indústria. Né? A gente faz primeira contagem, 100%, segunda contagem, confrontam um com o outro. 100%. Isso é mais caro, né? Sim. Então, o normal hoje de contrato é fazer um comparativo com posição de estoque e aí, dependendo da empresa, a gente fazer um ponto de corte. R$500, R$200, R$300. Você pega a contagem, você pega a sua contagem, pega a posição de estoque dele e vê o que deu divergência. E aí você, obviamente, ou conta tudo que deu divergência, ou você vai recontar só as coisas que tem maior, que são mais relevantes. Por valor, tá? Não é por quantidade, valor. Porque eu já vi situações, eu mesmo como varejista, vou dar um exemplo novo, hiper, que o pessoal tava contando lá refresco. E refresco em pó tinha, cara, era uma loucura, né? Tipo, a gente fazia negociação, tinha ilha para sortear um carro, né? Então, tudo aberto. Cara, era uma loucura. E você ter que conferir aquilo na divergência, o pessoal perdia um tempo enorme. E aí eu comparava, eu falava, gente, o volume que tem de refresco em pó aqui, comparado com, por exemplo, bebidas, falta de bebidas, falta da cerveja, a falta da parte de frios ali, não é interessante pra gente, entendeu? Então você tem que pensar nisso. Eu falava, tá, é mais interessante eu conferir. Tá faltando 1000 unidades de refresco em pó. E aí você pega lá uma garrafa de uísque, 18 anos, dá praticamente isso. 600, 700 reais. Então, é uma unidade que tem um valor agregado lá em cima. Então, é muito mais interessante. Então, você se baseia sempre por valor, entendeu? Para não perder tempo. Para não perder tempo. Entendeu? E óbvio, tendo esse software aí que você falou, fica mais fácil, que a maioria dos softwares de RP não tem esse software para fazer. Porque vocês fazem paralelo ao sistema, né? Vocês pegam a base do sistema e fazem. Não usa nada do cliente, só a posição de estoque. Só cadastro, depois de tudo realmente conferido, você vai dar para o cara poder fazer da entrada a importação dele. Isso aí. Porque senão dá droga nesse negócio, né? Com certeza. E a gente não precisa, a gente tudo wireless. Mas hoje, por exemplo, se a empresa quisesse contratar vocês da contagem, ela consegue pegar consegue, por exemplo, só contratar o software para elas usarem? Só o software não. Mas eles conseguem. Mas ele consegue, por exemplo, eu mando um coordenador para operar, porque ele vai precisar do software e dos coletores e tal, então precisa de alguém que conheça daquilo ali e faz toda a loja dele tranquilamente. E assim, a gente muitas das vezes já fiz esses formatos, né, como varejista. E aí eu, por exemplo, me preparava um pouco antes para treinar o time que vai estar contando. Porque outra coisa que também não funciona é você colocar todo mundo para contar. Então você tem que escolher as pessoas certas para contar. Normalmente não adianta. Da operação que arruma. Não adianta você colocar de qualquer pessoa para contar, cara do administrativo para contar. Não adianta você colocar. Não vai adiantar. A moça da limpeza, o rapaz. Não. A gente treina primeiro, com produto, pessoal. Normalmente, né? Isso aí. E claro, sempre que você fizer uma contagem, é interessante você fazer uma auditoria. E a auditoria, ela não necessariamente vai ser comparando com o teu estoque. Às vezes o cara não tem uma posição de estoque boa. Então você pode escolher lá um percentual ou alguns produtos específicos que você queira para você auditar. Então o pessoal conta, Leandro, aí vai um auditor lá e verifica. E pode verificar até antes. Eu fazia isso antes. Por exemplo, eu entregava uma lista para o meu pessoal de prevenção e o cara da prevenção já ia verificando aqueles itens, às vezes 20 itens, normalmente eu passava isso. Ele conferia para depois confrontar com o que a equipe contava, entendeu? Essa era a ideia.